O CCHA apresentará ao Advogado-Geral da União, em até 30 dias a contar da edição de seu regimento interno, proposta de norma para a fixação do percentual a que se refere o inciso 2 do artigo 30, respeitadas as seguintes diretrizes. Inciso 1. A parcela do encargo legal acrescido aos créditos da União, que comporá os honorários advocatícios, será definida em percentual de até 75% do total apurado do encargo legal, a partir de critérios que contemplem a eficiência na atuação e a fase de recolhimento do crédito. Inciso 2. Serão criados e aperfeiçoados os mecanismos para a aferição da eficiência da atuação consultiva, judicial e extrajudicial, da Advocacia Geral da União e de seus órgãos vinculados. Parágrafo único. A normatização de que trata o caput será editada por portaria conjunta do Advogado-Geral da União, do Ministro de Estado da Fazenda, do Ministro de Estado do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão e do Ministro-Chefe da Casa Civil da Presidência da República. Artigo 37. Respeitadas as atribuições próprias de cada um dos cargos de que trata este capítulo, compete a seus ocupantes. Inciso 1. Apresentar nos processos petições e manifestações em geral. Inciso 2. Exarar pareceres, notas, informações, cotas e despachos. Inciso 3. Interpretar as decisões judiciais, especificando a força executória do julgado e fixando para o respectivo órgão ou entidade pública os parâmetros para cumprimento da decisão. Inciso 4. Participar de audiências e sessões de julgamentos, proferindo sustentação oral sempre que necessário. Inciso 5. Despachar com autoridades judiciais e administrativas assuntos de interesse da União, suas autarquias e fundações públicas. Inciso 6. Analisar a possibilidade de deferimento de parcelamentos e encaminhar a protesto os créditos cuja titularidade seja da União e de suas autarquias e fundações públicas. Inciso 7. Promover a análise de precatórios e de requisição de pequeno valor antes de seus pagamentos. Inciso 8. Propor, celebrar e analisar o cabimento de acordos e de transações judiciais e extrajudiciais, nas hipóteses previstas em lei. Inciso 9. Manifestar-se quanto à legalidade e à constitucionalidade de minutas de atos normativos. Inciso 10. Realizar estudos para aprofundamento de questões jurídicas ou para fins de uniformização de entendimentos. Inciso 11. Participar de reuniões de trabalho sempre que convocados. Inciso 12. Requisitar elementos de fato e de direito e informações necessárias à defesa judicial ou extrajudicial dos direitos ou dos interesses da União, de suas autarquias e de suas fundações. Inciso 13. Comunicar-se com outros órgãos e entidades pelos meios necessários ao atendimento de demandas jurídicas. Inciso 14. Atender cidadãos, advogados em audiência, para tratar de processos sob sua responsabilidade. Inciso 15. Atuar em procedimento de mediação nos termos da Lei nº 13.140. Inciso 16. Instaurar procedimentos prévios para a verificação de responsabilidade de terceiros em relação a danos ao erário, para fins de futura cobrança judicial ou extrajudicial. Inciso 17. Atuar na defesa de dirigentes e de servidores da União, de suas autarquias e de suas fundações públicas, quando os atos tenham sido praticados dentro das atribuições institucionais
e nos limites da legalidade, havendo solicitação do interessado. Inciso 18. Definir os parâmetros para elaboração de cálculos, com todas as orientações necessárias para fins de análise técnica da unidade de cálculos e perícias competente. Inciso 19. Utilizar os sistemas eletrônicos existentes e atualizar as informações sobre sua produção jurídica e demais atividades. Inciso 20. Analisar previamente a pauta de julgamento dos órgãos do Poder Judiciário com o intuito de verificar a conveniência de distribuição de memoriais de julgamento e a realização de sustentação oral. Inciso 21. Conferir acompanhamento prioritário ou especial aos processos classificados como relevantes ou estratégicos. Inciso 22. Desenvolver outras atividades relacionadas ao exercício de suas atribuições institucionais. Parágrafo 1º. No exercício de suas atribuições, os ocupantes dos cargos de que trata este capítulo buscarão garantir a segurança jurídica das ações governamentais e das políticas públicas do Estado, zelando pelo interesse público e respeitando a uniformidade institucional da atuação. Parágrafo 2º. O advogado-geral da União poderá editar ato para disciplinar o disposto no caput. Artigo 38. São prerrogativas dos ocupantes dos cargos de que trata este capítulo, sem prejuízo daquelas previstas em outras normas. Inciso 1. Receber intimação pessoalmente, mediante carga ou remessa dos autos, em qualquer processo e grau de jurisdição, nos feitos em que tiver que oficiar, admitido o encaminhamento eletrônico na forma da lei. Inciso 2. Requisitar às autoridades de segurança auxílio para a sua própria proteção e para a proteção de testemunhas, de patrimônio e de instalações federais, no exercício de suas funções, sempre que caracterizada ameaça, na forma estabelecida em portaria do Advogado-Geral da União. Inciso 3. Não ser preso ou responsabilizado pelo descumprimento de determinação judicial no exercício de suas funções. Inciso 4. Somente ser preso ou detido por ordem escrita do juízo criminal competente ou em flagrante de crime inafiançável, caso em que a autoridade policial lavrará o auto respectivo e fará imediata comunicação ao juízo competente e ao advogado-geral da União, sob pena de nulidade. Inciso 5. Ser recolhido à prisão especial ou à sala especial de Estado-Maior, com direito à privacidade e ser recolhido em dependência separada em estabelecimento de cumprimento de pena após sentença condenatória transitada em julgado. Inciso 6. Ser ouvido como testemunha em dia, hora e local previamente ajustados, com o magistrado ou a autoridade competente. Inciso 7. Ter o mesmo tratamento protocolar reservado aos magistrados e aos demais titulares dos cargos das funções essenciais da Justiça. Inciso 8. Ter ingresso e trânsito livres em razão de serviço em qualquer recinto ou órgão público, sendo-lhe exigida somente a apresentação da carteira de identidade funcional. Inciso 9. Usar as insígnias privativas do cargo. Parágrafo 1º. No curso de investigação policial, quando houver indício de prática de infração penal pelos ocupantes dos cargos de que trata este capítulo, a autoridade policial, civil ou militar comunicará imediatamente o fato ao Advogado-Geral da União. Parágrafo 2º. No exercício de suas funções, os ocupantes dos cargos de que trata este capítulo não serão responsabilizados,
exceto pelos respectivos órgãos correcionais ou disciplinares, ressalvadas as hipóteses de dolo ou de fraude. Parágrafo 3º. A apuração de falta disciplinar dos ocupantes dos cargos de que trata este capítulo compete exclusivamente aos respectivos órgãos correcionais ou disciplinares. Parágrafo 4º. Respeitadas as atribuições de cada um dos cargos mencionados neste capítulo, a advocacia institucional pode ser exercida em processo judicial ou administrativo, em qualquer localidade ou unidade da Federação, observada a designação pela autoridade competente. Parágrafo 5º. A carteira de identidade funcional dos ocupantes dos cargos de que trata este capítulo é válida como documento de identidade para todos os fins legais e tem fé pública em todo o território nacional. Artigo 39. Para as competências de agosto a dezembro de 2016, os honorários advocatícios serão creditados em folha de pagamento pela União, diretamente aos servidores ativos e aos aposentados nos cargos de que trata este capítulo, no valor referente a uma cota à parte do montante arrecadado no primeiro semestre do ano de 2015, sendo que, para a verba referente aos encargos legais da União, será considerado percentual único de 50%, e para as demais verbas descritas no artigo 30 desta lei, será considerado o percentual de 100%.